pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um bate-papo aqui no nosso podcast. Seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. E aproveitando, pessoal, para pedir para vocês se inscreverem lá no nosso canal. É só vocês procurarem por Papo de Laticínios no YouTube ou no Spotify, ou nas outras plataformas de streaming que tem por aí, né? E também segue as nossas redes. Nós estamos lá no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e no TikTok. É só procurar por sara.machados ou por Papo de Laticínios, tudo junto. E aí, pessoal, nós estamos vindo, né, ao longo dos nossos episódios, falando, né, sobre... Sempre tem uma fala sobre as principais dores que o laticínio enfrenta, né? Cada convidado nosso tem falado sobre a principal dor que ele tem do ponto de vista, né, dele ali no seu laticínios. E hoje nós vamos juntar, né, algumas dessas dores, vamos falar sobre os principais problemas que laticínios enfrenta. E quem vai conversar conosco aqui hoje é o George Martins, né? Ele é responsável técnico por um laticínios lá em Pernambuco. Ele é veterinário e é produtor, né, criador de conteúdo digital. Então, hoje quem vai bater o papo aqui com a gente, no Papo de Laticínios, é o George Martins. Olá, Sara, tudo bem? Primeiramente, obrigado pelo convite, tá? É um prazer participar aqui desse podcast com vocês, ainda mais falando de um tema que eu vivencio ali os 7 dias da semana, basicamente todas as horas do meu dia, que são os leites e derivados, né? Até quando a gente está de folga ou em casa, fica observando o rótulo e pensando nas coisas de leites e derivados, então estão ali muito presentes na nossa vida. Eu sou médico veterinário, tá? Formado, e dentro da medicina veterinária a gente trabalha, né, as cadeiras ali, as matérias relacionadas aos produtos de origem animal e sua tecnologia e inspeção, né? Então daí esse trabalho com laticínios ali já concluindo a faculdade, foi que eu decidi trabalhar com consultoria em laticínios e comecei em 2011 esse trabalho aí já formado, né, a nível de campo, fazendo consultoria em pequenos laticínios e queijarias artesanais aqui em Pernambuco, né? E aí passei esses anos, 12 anos aí trabalhando com esses laticínios e queijarias de pequeno e médio porte, né? Até que em 2019 a gente resolveu fundar um canal lá no YouTube chamado Leites e Derivados para falar um pouco mais para esse público, né? Ali sobre o dia a dia, o que é que a gente pode acrescentar na vida de quem está na indústria, de quem está no campo, cuidando da qualidade do leite. Então, toda essa cadeia a gente tenta abordar lá no canal e acabou que a gente trouxe um pouco isso também para o Instagram, ainda de forma um pouco mais tímida e devagar no Instagram, né? Eu sou uma pessoa tímida, então os primeiros vídeos que eu fazia para o canal, eu não assistia, eu não me assistia de tanta vergonha. Hoje em dia eu já consigo assistir, tá mais de boa. Mas, então no Instagram ali é um pouco mais dinâmico e tentando perder essa timidez para manter uma constância lá também, porque é uma coisa mais próxima que você acaba falando mais ali do dia a dia. No canal a gente precisa parar, gravar um vídeo e editar, então tem todo aquele processo que às vezes a gente não consegue dar essa continuidade por causa das demandas de trabalho do dia a dia. Mas a gente tenta, na medida do possível, a gente tenta gerar conteúdo lá e tenta gerar conteúdo também no Instagram. Ou então, George, hoje você é gestor de um laticínios e mantém o canal, né, e a página Leites e Derivados, né, que é a fim de compartilhar mesmo conhecimento com o setor, né? Isso, até 2020 eu tinha a empresa de consultoria, né? Tinha alguns veterinários que trabalhavam comigo, outras pessoas no administrativo. A gente atendia um número relativamente grande de estabelecimentos fixos. Em 2020 eu decidi assumir esse novo desafio, que era assumir a gestão de um laticínio, né? A gestão completa. Hoje eu sou responsável técnico desse laticínio, mas também sou responsável por toda a parte de gestão, incluindo toda a parte comercial, gestão de pessoas, enfim, né? E aí eu tento falar um pouco desse meu dia a dia aqui na gestão também, né? Agora com essa experiência de gestão, mas
já tendo esse conhecimento de mais de 10 anos lá na fábrica, do chão de fábrica, da fazenda, da qualidade do leite, então já conhecendo todo esse processo, né? Então acaba que a gente consegue ali abranger a grande parte ali da nossa cadeia, né? E eu já tendo vivido isso, então acaba que ajuda um pouco a gente a passar esse conteúdo por já ter essa experiência. Não, maravilha. Então, George, aqui, né, à medida que eu vou recebendo os nossos convidados aqui no Papo de Laticínios, eu sempre faço uma pergunta para o meu convidado, que é: qual que é a maior dor que ele tem, né, lá do setor onde ele trabalha, né, da indústria onde ele trabalha, onde ele está ligado. E aí, assim, pensando, né, em todas essas dores que eu já ouvi aqui, em todos os episódios que eu já gravei, eu queria, né, que a gente conversasse aqui sobre isso, né, sobre quais são os 10 principais problemas que um laticínios enfrenta. Né, você já destacou isso lá na sua página. Eu achei super interessante, porque são realmente as 10 principais dores que eu já ouvi aqui também. Então, eu queria que a gente compartilhasse, né, que você compartilhasse aí com a gente, que a gente fosse discutindo, né, cada ponto que você destaca lá na sua página como dor, e que eu também já ouvi aqui como um problema, né, um perrengue, do jeito que você quiser chamar. Eu acho bacana porque aqueles 10 ali acaba que se enquadra mais em um, alguém se identifica muito ali com um ponto, o outro vai se identificar muito com o segundo, com o terceiro, mas são pontos que, no fim das contas, no dia a dia, acaba atingindo ali todo mundo, né? Então, eu aqui no meu laticínio, eu tenho os meus problemas, mas, por exemplo, eu só trabalho com leite próprio do nosso rebanho, então meu problema com leite é basicamente zero, né? Não tem problema com água no leite, com fraude, com caminhão quebrando, na rota de coleta. Então tem laticínio que o problema maior é essa questão da qualidade do leite, caminhão em rota, etc. E aí você vai passeando nesses problemas, né? E cada um vai se identificando ali mais com uma coisa ou com outra. Mas vamos lá, vamos para os 10 E o pontos. primeiro. Sim, e o primeiro ponto que você coloca lá, né, o primeiro problema é que vaca não dá leite. Né? Você até cita o Cortella lá no seu texto, né, falando que, que tem um videozinho dele, né, que fala disso, né, que a vaca não dá leite. E laticínios, né, eu falo que laticínios tem isso, né, a vaca não dá leite nem para ele, não dá leite pro produtor, né, pro fornecedor, nem pro vaqueiro, e tem toda essa trabalheira, né, de cuidar ali da sanidade, de prenhez, né, e toda a responsabilidade que acaba que o laticínios tem até sobre esse animal, né? Isso. E se a gente for olhar o contexto da coisa, ela não dá leite nem para o bezerro, porque, porque o bezerro da vaca, o bezerro, a bezerra ali já vai nascer andando, né? Então ele tem que nascer andando e já correr, já ir lá para procurar mamar. Então é diferente do humano, né? Que a gente ali até um ano a gente não consegue nem andar e tudo a gente depende da mãe. O bezerro, a bezerrinha já nasce andando e já tem que se virar. A mãe vai andar no pasto, o bezerro acompanha para poder mamar tanto o colostro como isso é a amamentação aí durante o crescimento dele, claro, se for criado junto com a vaca, né? A gente sabe tem sistemas de criação que não consegue fazer isso, quanto maior a escala, mais difícil de fazer, mas nem para o bezerro ela dá leite, então o bezerro tem que ir lá e tem que tirar. E isso é uma coisa importante porque tem gente que às vezes vem para investir no setor, quer fazer. Eu já recebi vários contatos de clientes que são de outra área e diz: "Ó, eu quero montar um laticínio e quero investir nisso". Eu disse: "Mas você conhece, é do ramo, sabe que é 365 dias no ano, que tem toda essa dinâmica, que você depende muito lá do produtor. Se você tiver a fazenda, você vai depender muito do dia a dia da fazenda, essas nuances, e aí a gente começa a alertar porque é um ramo desafiador, né? Eu costumo sempre dizer, claro, cada ramo tem ali seus desafios, mas é diferente de você comprar um sapato e revendê-lo. Então é uma coisa que você se preocupa muito mais ali na sua parte comercial
do que na parte em si de ter o sapato. Então, o sapato fica lá, no máximo vai sair de moda, você vai ter que fazer uma promoção para poder se desfazer daquele item. Mas com o leite é diferente, com a vaca também, né? Então, a vaca não dá leite, já gera uma demanda de trabalho muito grande na base da cadeia, né? Que é a propriedade rural. Então, às vezes a gente pensa muito na indústria, quando pensa na indústria já pensa nos produtos que vai fazer, já pensa como vai vender isso, mas às vezes acaba esquecendo de pensar lá o começo de tudo, que é a vaca ficar prenha, parir e começar a dar leite. Não, pois é, a responsabilidade Ou que, cobrar que esse a leite. indústria tem, né, que o laticínios tem sobre a sanidade, sobre a prenhez, né, e sobre qualificar o produtor, né? Então é isso mesmo. Quando alguém pensa em montar um laticínios, eu penso assim, às vezes a pessoa pensa muito mais na parte de comercialização, né? Como é que eu vou vender o meu produto? Mas como que eu vou ter o meu principal insumo dentro da minha planta com qualidade? É um desafio muito grande, né? Colocar o leite dentro do laticínios é um desafio muito grande. É porque você vai trabalhar ali com vários fornecedores, cada um vai te entregar uma matéria diferente, né? Nenhum leite vai ser igual ao outro. E você precisa conquistar esse fornecedor, né? Então você vai pagar, mas mesmo assim você precisa conquistar ele. Então não é uma coisa que, fornecedor de sal. Tem um sal, tem um que fornece sal aqui, tem outros 30 que fornece aqui. Se esse não quiser, eles podem me fornecer a quantidade X. Não é, né? Então ele vai ter ali a sua limitação de volume. Durante o ano você vai ter uma diferença de volume. Às vezes aquele produtor, se você não dá essa assistência, ele acaba se perdendo um pouco ali no sistema reprodutivo, baixa a taxa de prenhez, baixa os animais em lactação e por aí vai. Isso Verdade. impacta diretamente lá no seu comercial, né? Então você, para poder vender o produto, Não, eu falo precisa assim, ter a matéria-prima. Então a política, pode falar. não, eu falo assim, se é um laticínios que tem 500 produtores, né, 500 fornecedores, ele tem que comprar o leite de qualidade desses 500 fornecedores todos os dias, né? Porque todos os dias você tem que garantir que o fornecedor não vai sair, não vai para outro laticínios. Todo dia você tem que garantir que o rebanho dele vai estar com saúde boa, vai estar com volume. Então é uma trabalheira sem fim. Por isso que eu cito sempre, a gente tem alguns vídeos falando do... Aqui a gente tem o costume de falar de política leiteira, mas cada um que tem aí sua denominação, mas para aquelas pessoas dentro do laticínio que estão pensando ali, trabalhando naquela cadeia de suprimentos, os fornecedores, né? Então você tem que ter uma equipe no laticínio que vai pensar exclusivamente nos fornecedores e como você vai manter isso. Você precisa manter qualidade, você precisa manter uma rota que vai favorecer o seu leite, você não vai prejudicar o leite durante esse processo. Então, toda essa demanda para você tanto conquistar o fornecedor, fidelizá-lo, como também manter o produto dele de qualidade dentro da sua indústria, é um desafio gigante. E Pois eu, é, só eu até para só anotei para aqui deixar do que eu claro, lembrei, ô, George. eu acabei pulando esse desafio quando eu vim para cá, né? Porque acho que a única imposição que eu fiz para poder assumir a gestão foi não quero comprar leite. Então, eu acabei pulando essa dor de cabeça, porque você não compra o leite, mesmo sendo leite das outras fazendas do proprietário, né? Que tem fazenda a 18 quilômetros aqui, próximo, e tem leite também, fazenda leiteira, e eu não quero nem esse leite aqui. Então, eu acabei pulando essa fogueira quando eu decidi vir para cá. 50% do seu trabalho, então, da dor de cabeça, então, você não tem. Mas a gente acaba gastando os outros 50% em 100% em outras coisas. É verdade. Mas eu anotei aqui alguns itens que eu lembrei que até o leite chegar lá no laticínios, né? Primeiro que é a qualificação do produtor, que eu acho que, né, é uma responsabilidade muito grande que a indústria tem para poder cumprir, e não é fácil.
E aí a gente já falou, né, da sanidade, falou de prenhez. Aí você tem o volume que você precisa, né, que esse produtor precisa manter para você conseguir, né, ter uma logística boa ali para coletar o leite dele. Aí você é responsável pela manutenção do tanque de resfriamento dele. Você tem que coletar o leite dele de 48 horas. Se a energia dele acabar, você é responsável por isso. Se chover, se a ponte quebrar, se a estrada acabar. Então, assim, você tem todos esses E o desafios, né? caminhão E os quebrar. desafios, assim, do volume, né? Da sucessão familiar, do desafio de manter o jovem, né, interessado ali no campo, interessado na pecuária de leite. Então, a indústria tem, eu falo que é um trabalho social gigante, né, que a indústria precisa fazer para poder colocar leite lá na planta dela. Tem assim, essa responsabilidade toda, porque é a base da cadeia, né? Então, quando a gente pensar no laticínio, tem que pensar que, de fato, essa base da pirâmide é o produtor rural, é a propriedade rural, né? Então, você tem uma cadeia muito grande ali para suprir, né? E que vai lhe suprir, né? Então, a pessoa da fazenda vai ter ali veterinário, agrônomo, zootecnista, vai ter assistência rural do governo, dependendo do nível, do tamanho ali. Então, tem o pessoal que vende ração, que faz ração, medicamento dos animais. Então, tem toda uma cadeia que é bem maior do que a sua, inclusive, né? Do que ali, quando o funil vai estreitando ali, afunilando, mas você acaba Uhum. tendo esse volume muito grande e essa responsabilidade, né? E você ainda precisa, dentro disso, filtrar ali quem são os fornecedores bons e os fornecedores ruins, porque com todo setor na vida, tem aquelas pessoas que tentam ter algumas vantagens não listas Verdade. nas suas custas, né? Então você tem que estar ali muito atento, porque senão você acaba tendo um prejuízo muito grande com essa turma. Que é a minoria, tá? Que fique bem claro, mas existe. Então não adianta a gente fingir que não tem, porque tem produtor que vai querer lá lhe vender o máximo de água que ele conseguir colocar no leite. Então, embora a minoria, isso impacta lá no seu dia a dia e na sua finança também, na saúde do seu negócio. Pois é, e o segundo ponto que você cita lá é que assim como num curral, né, que os vaqueiros, né, reclamam muito, né, que a gente não tem folga, laticínios também não tem folga, né? São 365 dias de trabalho, né? Também não tem folga por causa dessa dinâmica, né? Então, se alguém tiver folga, vai ser porque trabalha com leite em pó, soro em pó, alguma coisa do tipo. Mas quando você pega um leite fluido, o leite ele tem um prazo de validade, né? Então a gente só consegue, é uma matéria biológica ali, orgânica, né? Com muita água, então 86, 87% ali vai ser água, e vai se degradar muito rápido. E a única coisa que a gente tem para lançar mão, para fazer de forma legal e saudável, é usar a temperatura para isso, né? Só que mesmo usando a temperatura, eu não consigo estender muito esse prazo do leite. Então, ou eu vou beneficiar o leite, ou eu vou prejudicar o meu produto, porque o leite vai ficar ruim e aí eu não vou ter o que fazer. Como é um insumo mais caro, acaba que a dinâmica precisa ser basicamente que diária, né? Alguns estabelecimentos menores conseguem ali até parar num domingo, por exemplo, mas a gente sabe que vai ter situações que acabam indo trabalhar no domingo. E se você pegar um laticínio grande, trabalha 24 horas todos os dias do ano, né? Então, justamente por causa dessa dinâmica de É. já ter muito leite, você precisa beneficiar rápido o leite. Então, não tem muito para como fugir disso, como correr por causa dessa condição biológica do leite. O negócio é que a vaca, ela não dá leite, mas quando ela dá o leite, né? Quando ela fornece o leite para você, você não pode parar de tirar, né? Aí você tem que ficar 7 dias da semana ali na rotina pra, pra Se não você parar acabar de com a tirar saúde do leite, ela Uber lá para do de dar o seu leite, animal, né? é isso. Senão você vai ficar sem leite. Se parar um dia de ordenhar a vaca, você já causa um estresse no animal e vai diminuir ali muito a sua produção, além de poder causar uma mastite ou coisa do tipo, né? Então é uma Que engrenagem que Deus roda me todo livre, né? dia e que não dá para parar. É assim, o importante destacar aqui, né, George, é que a gente entende, né, a rotina pesada que vive um curral, né?
o quanto os fazendeiros, né, os vaqueiros, os ordenhadores têm uma rotina realmente pesada, difícil, mas que lá na indústria não é diferente, né? Eu acho assim, quando você entra no mundo do leite, é um desafio mesmo de você estar disposto os 7 dias da semana a enfrentar problemas, né, e resolver problemas. Não tem muito como fugir disso, né? Até por causa dessa condição do leite, né? Então acaba que você fica ali meio que virado e os problemas vão surgindo porque não é uma coisa, não é uma receita de bolo. O leite não é uma coisa que vai vir todo dia o mesmo padrão, todo dia a mesma coisa. Você luta para manter ali um padrão, ter a menor variação possível, mas vai mudar. Então vai ter um leite um dia que vem ruim, vai ter um leite um dia que vem com antibiótico e vai prejudicar a fermentação do seu produto e por aí vai. Então vai ter N situações que você acaba meio que sendo um bombeiro, né? Então você tem que ser o bombeiro ali, você faz uma manutenção num equipamento, por mais que faça uma preventiva, vai ter uma hora que alguma coisa vai quebrar e vai lhe deixar na mão e você começa a correr para tentar ou não perder ali o processo que começou, ou precisa ajeitar o equipamento para beneficiar o leite que está no tanque e por aí vai. Então é muito dinâmico, acaba que você também não consegue ter essa paz desejada. Então, se você quer uma coisa bem calma, bem tranquila, vai ter que ser em outro ramo, porque esse é um pouco agitado. Não, assim, a gente tá falando aqui das dores, né, e dos perrengues e dos problemas, mas deixando claro que é um setor maravilhoso, lindo, que eu tenho maior paixão, né, e que emprega muita gente pelo Brasil afora e que é extremamente importante, né, para a economia do nosso país. Então, assim, deixando claro que nós estamos só destacando os pontos difíceis, mas que é um setor maravilhoso, né? Não, sem dúvida. Além de ser um setor rentável, né? Então, para quem tem um laticínio, consegue gerir bem, é um setor que deixa uma rentabilidade boa, você consegue escalar. Eu vi nesses anos N's e N's estabelecimentos que cresceram muito, mudou muito o padrão de vida dos seus empresários e funcionários também, então todo mundo consegue crescer, mas não adianta romantizar muito, né? E dizer, ó, tudo são flores, é bacana, vem para cá, porque a pessoa vai se decepcionar mais, né? Fulano estava certo, era assim, do que disse, eita, fulano me enganou porque disse que era tudo bacana e eu estou aqui quebrando a cara todo santo dia. Mas se não fosse prazeroso, se não fosse bom, se não fosse viável, a gente não estaria aqui, né? Então eu também não estaria aqui, já teria mudado de ramo. Então é só um outro lado da história para a gente deixar o mais claro possível. Para quem não conhece e tem interesse de entrar, né? Porque quem já está dentro, eu tenho certeza que se identifica com Sim. o que a gente está falando aqui. Ô, George, e a gente já até falou aqui um pouquinho antes, mas outro ponto que você cita lá no seu texto sobre esses 10 principais problemas é sobre as fraudes, né? Você fala principalmente da água, né? Que de vez em quando alguém vai colocar água no seu leite. Mas infelizmente a gente sabe que além da água a gente ainda enfrenta, né, outros tipos de fraudes, né? Tem os conservantes, né? Os neutralizantes de acidez. O leite, naturalmente, ele já inicia esse processo de acidificação, né? Então, como eu já falei antes, a gente só pode lançar mão da temperatura para isso acontecer. Então, quando um produtor tem algum problema ali, principalmente na questão de temperatura ou manejo que acabou acidificando esse leite, ele vai tentar corrigir essa acidez para que você não perceba ali nas suas análises, né? Então, essa aí é uma fraude, é um neutralizante de acidez. Você pode já, sabendo que está com algum problema, colocar ali algum conservante para inibir esse crescimento bacteriano no leite, que ele não fique ácido, né? E tem também o resíduo de antibiótico, que é uma fraude, né? Embora essa aí, às vezes, não intencional, acaba acontecendo, né? Então, muitas vezes, o fornecedor ele não fez ali de má fé ou com intenção de fazer, mas aquela fraude vai prejudicar. Tem dois parâmetros aí, dois níveis
que vai prejudicar. Um é a questão da saúde pública, né, para você não criar ali superbactérias por uma dosagem não recomendada do medicamento. E dois, é você acabar inibindo ali a fermentação do seu produto, se você usar produtos com fermentação, com fermento adicionado. Então, você acaba tendo um prejuízo. É considerado uma fraude, mas não necessariamente intencional. Pode ser intencional, ele pode saber que tem alguma vaca que está em tratamento, está ali no período de carência, e colocar esse leite intencionalmente, mas pode não ser intencional também, mas é caracterizado uma fraude, né? E a água a gente fala assim porque é o mais comum de acontecer, né? E na maioria das vezes sobra, quando você vai falar com o produtor, foi meu funcionário, não lavou direito o tambor, o latão, essa coisa toda. Então, embora no outro dia funciona e já vem bem escorrer, deixa eu escorrer a água do latão, tudo depende ali do grau de fiscalização que. Mas esse da água é clichê, é bem característico, a gente encontra muito no Infelizmente. dia a dia, né? Infelizmente não tem muito como correr. E aí é o que eu falo lá no vídeo da política leiteira lá no canal, né? Você precisa saber quem é o seu fornecedor. Se aquilo aconteceu uma Sim. vez, você conversou, identificou, e se volta a se repetir, você continua com esse fornecedor, aí a culpa não é nem mais do produtor, né? A culpa passa a ser de quem está comprando, porque sabe que aquele leite não tem um padrão adequado, que aquele fornecedor tem o costume de fazer, e mesmo assim continua comprando e pagando como se nada tivesse acontecido. Não, sim, exatamente, né? E já vira uma responsabilidade mesmo da política leiteira, né? Fala assim, vai comprar um leite, né? Você tem que saber, né? O mínimo ali, né, sobre o seu fornecedor, né? Qual a índole dele, para você levar o leite lá para a indústria, né? Porque o custo é muito alto, né, hoje, você, né, assumir essa responsabilidade com o fornecedor, coletar o leite dele, chegar com o leite lá no laticínios e ter algum tipo de fraude. Você acaba quebrando ali a sua dinâmica, né? Quebrando a cadeia. Você acaba tendo produto, às vezes, que vai ter um problema já na gôndola e você não percebe. Então, você teve ali uma atividade ali, você teve ali um evento negativo com o seu cliente, né? Seja o consumidor final, ou seja quem está ali comprando, você vai ter que gastar para fazer uma troca, você ficou sem vender durante aquele período que alguém tirou o seu produto da prateleira para fazer uma troca, então você vai ter que fazer um descarte desse produto, você acaba às vezes tendo um prejuízo muito maior do que só aquele do leite, né? Então às vezes você tem um prejuízo do Sim, leite, dos insumos, das horas trabalhadas, do transporte, do frete que você levou, da embalagem, tudo isso, além de danificar a sua imagem lá no consumidor final, que isso aí é o pior dos problemas que você pode ter, é o consumidor associar o seu produto a uma coisa ruim, que não preste, que ele não vai mais comprar, é. né? Então a Como gente um sabe dano de à pesquisas saúde, aí né? que um consumidor insatisfeito fala muito mais do que um consumidor satisfeito, né? Então você precisa lutar para não ter Sim, esse tipo sim, sim. de consumidor. A gente tem até um parâmetrozinho que fala na gestão sobre isso, é o NPS, né? Net Promoter Score. E Sim. pulem aí o meu inglês, que é horrível, mas que fala ali o seu nível de promoção entre os clientes. Quanto por cento dos seus clientes são promotores ou são detratores da sua marca, né? Então, você precisa, inclusive, ter esse dado lá no laticínio, que isso vai lhe ajudar. E o que você quer é justamente pessoas que promovem sua marca e só vão fazer isso quando identificar no seu produto que é um produto de qualidade. Exato. Ô, George, outro ponto, né? Já chegamos com leite lá na indústria, os equipamentos, né? Além dos equipamentos lá do curral, que acabam, né, sendo responsabilidade do laticínios também, mas os equipamentos, né, lá do laticínios, né? Por que que os equipamentos só quebram no domingo, no, no, no Natal e no sábado de carnaval? Eles só quebram aí, mas eu também tenho um exemplo bacana que é ao contrário, né? Se você tem uma produção ali que Ah, vai todo dia até as 6 horas da tarde, por exemplo, e tem um jogo
Copa do Mundo, Jogo do Brasil às 4 horas da tarde, nesse mesmo dia vão terminar de 3 horas da tarde, viu? Vão conseguir a proeza de terminar 3 horas, no outro dia não. No outro dia volta às 18 normalmente. Deu Isso tudo certo, acontece né? também desse outro lado, né? Mas é incrível, é incrível. As coisas só quebram quando você está, teoricamente, no pior momento, quando não tem alguém ali para lhe dar o suporte, e as coisas quebram porque são máquinas e, por mais que você tenha um cuidado com elas, elas acabam se desgastando e quebrando, por mais que você faça uma manutenção preventiva periódica, cuide bem das suas máquinas, né? Que no dia a dia acaba que nem é muito essa realidade, né? Então, eu costumo sempre dizer que a gente coloca uma pessoa para contrata um operador de uma máquina e ele vai aprender com outro que já não que aprendeu com outro, que aprendeu com outro e assim vai. Então, você não coloca aquela pessoa em um treinamento, por exemplo, você vai passar uma semana estudando a máquina, fazendo um treinamento, sabendo ali como é que a máquina funciona, como opera, para poder depois ir na prática e operar. Não, você joga o funcionário, ó, aí tu vai mexer nesse pasteurizador. Aí como é que faz? O outro lá vai te ensinar. Então você acaba que prejudica muito isso no dia a dia. Isso é o que a gente vê acontecer, né? E acontece aqui, inclusive, comigo, tá? Então eu tenho essa autocrítica que a gente acaba, quando faz a contratação, não tem ali um plano muito bem estruturado para treinar esse pessoal, principalmente os que vão operar a máquina, né? E depois a máquina quebra, foi mau uso, só que eu não posso nem culpar o manipulador ou o funcionário porque eu não dei o treinamento adequado que ele precisava para usar aquela máquina, né? E aí acaba que elas sempre vão quebrar nunca quebra quando alguém está na loja comprando uma peça, quando você sai que chega, aí quebra para poder você voltar na lá na loja e poder comprar, né? Então a lei de Murphy É. funciona muito bem nesses E aí casos a aqui, é maioria dos incrível. laticínios, né, muitas indústrias ficam no interior, aí eu falo assim, aí muitas das indústrias ficam no interior e aí não é muito fácil ter né, reposição de peças muito rápido. Outro problema que a gente tem, às vezes a máquina vale tipo R$ 10.000, mas a peça, né, uma peça de reposição daquele equipamento vale R$ 5.000. Então manter essa peça no estoque fica um custo muito caro, né, imobilizado ali pro laticínios. Então ele não mantém. E aí na hora que ele precisa é às vezes no sábado à tarde. Aí só na segunda-feira que você vai ter o comércio aberto ali de novo para você comprar. Então é difícil. É difícil. E às vezes nem o fabricante tem a peça, tá? Então não é só isso. Às vezes é o fabricante É que sim. tá faltando a peça também. Por isso que na hora de comprar um equipamento, aqui já fica a dica, né? Você tem que procurar esse histórico do fabricante e saber se ele tem um volume bom de venda naquele item, tá? Porque às vezes tem fabricante que se destaca mais em determinado item, e aí você sabe quanto mais ele fabrica, teoricamente, mais peça ele vai ter ali para reposição, né? Porque isso é um item fundamental ali quando você vai fazer a compra de um equipamento, porque já aconteceu, né? Assim, já aconteceu aqui, aconteceu em vários cantos também, do fabricante não ter a peça, né? E aí você fica na mão porque nem ele tem a peça. Então, essa história da reposição é um item que você precisa tomar muito cuidado, porque senão você vai ficar na mão, uma hora ou outra isso vai acontecer, mas você tenta, claro, ali reduzir ao máximo esse risco, mas de fato você ter peça reserva para tudo é uma coisa praticamente é, fora de condições para 99% do laticínio. Verdade, verdade. E eu falo assim, e esse pós, né, essa pandemia, né, o que a gente viveu na pandemia e o pós-pandemia, ainda a gente tem que ficar mais alerta ainda e mais esperto ainda com questão de peça de reposição, até mesmo para você comprar um equipamento, né? Eu acho que tem que ficar muito atento. Vou comprar um equipamento, né? Como é que é a manutenção, como é que é o suporte, como é que é a peça de reposição dessa máquina que eu vou comprar, porque as fábricas ficaram muito mais enxutas, né? Isso. Ou fica muito ligado ou vai acabar sofrendo, viu? E a pandemia foi interessante, né? Porque começou ali tendo a baixa
de consumo, depois teve um aumento de consumo exagerado e começou a faltar embalagens e começou a faltar peças de reposição. Então, a gente viu cadeias de suprimento, né, dentro da indústria serem quebradas, de indústrias grandes, né? Isso aconteceu até na indústria automotiva, o carro mais vendido do país ficou sem ser fabricado por meses porque não tinha chip, né? Então faltou ali chip, condutores. Então para ter uma noção de como foi pesada essa história da quebra de suprimentos na pandemia, né? Então ninguém estava preparado para uma pandemia, né? Que de fato isso aí pode tira você do eixo sem você estar ali preparado, mas para fazer uma manutenção mais simples ali, todo mundo tem que estar ligado para poder você ganhar tempo e dinheiro. E já puxando esse gancho aí que você já falou da embalagem, né? Ainda temos o problema da embalagem, né? É o seu fornecedor, né? Nessa pandemia, por exemplo, é muito fornecedor que faliu, que foi comprado por uma outra maior e parou de te atender. Eu, por exemplo, sofri isso, né, quando eu estava no Laticínios. E ou então a sua embalagem vai chegar com defeito, ou a sua programação, o seu comprador vai errar a programação, sua produção vai errar a sua programação, vai faltar embalagem para você. E vai faltar. Este item, este item eu sofro e me coloco aqui já como sendo o, o alvo principal, né? Porque eu também sofro com ruptura e muitas vezes culpa da gestão, tá? Então, culpa minha aqui no meu Sim, caso. Então, teve ruptura aqui que foi culpa minha, né? Outras vezes não, outras vezes é justamente o fornecedor. E acaba que eu, pelo menos, por onde ando dos laticínios, ninguém tem dois fornecedores para a mesma embalagem. Né? Então, geralmente, você só tem um fornecedor. E quando você tem um fornecedor que vai mudar, você precisa de um clichê novo, né? Então, você não tem mais o sim. relacionamento que tem quando você vai para um novo. Então, ninguém vai ali lhe dar a vez, né? Eu precisei de antecipar uma produção do embalagem, só que em relação ao fornecedor, eu era o nanico do nanico do nanico, ou seja, o menor cliente que acho que existia na carteira de cliente deles era eu, então eu não consegui nada. E isso me levou à decisão de ir para outro fornecedor, onde eu já tenho um relacionamento melhor e que eu sei que numa situação dessa ele pode me socorrer e me ajudar, né? Porque eu não fui socorrido nessa outra, porque é muito grande e eu sou muito pequeno. Então, essa relação também aí vai ajudar muito, né? Mas não tem para onde correr. Por onde eu passei, eu vi laticínio com problemas de ruptura. Em algum momento, em algum produto, teve ruptura com embalagens. Por onde eu Sim, passei foi assim. eu acho que eu também, assim, com todo mundo que eu já conversei, né, todo mundo que eu convivo do mundo de laticínios, todo mundo já passou por esse problema com embalagem. E a gente, assim, eu acho que uma dica, né, a gente até falou disso no início, para quem está pensando em começar, né, uma fábrica, ou para quem, né, vai tá montando um laticínios, o pessoal que às vezes, né, tá mudando de área, igual você falou, às vezes o pessoal é do suco, né, tá vindo pro leite, né, é isso, é que às vezes para quem é muito grande, eu acho que às vezes é mais fácil de você ter um fornecedor de embalagem. Agora, para pequenos e médios laticínios, não é fácil. Não existe tantos fornecedores assim, né? E eles não. Às vezes você fala assim: eu quero comprar, mas eu queria comprar 50 mil embalagens. Ah, não, meu pedido mínimo é 300 mil embalagens. Aí você não tem dinheiro, você não tem, né, estoque para poder colocar isso. Então, né, desbalanceia muito ali, né, no seu financeiro. É um problema mesmo. Embalagem eu sempre considerei assim, um grande problema para gente. Sara, eu passo isso aqui, né? Assim, no dia a dia, porque meu estabelecimento é pequeno, aqui onde a gente trabalha, né?
Você tem uma ideia, a gente beneficia menos de 1.000 litros de leite por dia. É um estabelecimento pequeno e você acaba impossibilitado ali de fazer, por exemplo, um pote personalizado que vão me cobrar, tenho que fazer 50.000 unidades do pote, só que eu vendo 1.000 potes por mês, né? Então, se eu for gastar os 50.000, eu vou passar no mínimo ali 4 anos gastando aquele pote. Então, se o laticínio é pequeno, obviamente o faturamento é menor. Então, a gente não tem gordura e capital para deixar uma embalagem parada lá por 4 anos, para usar daqui a 4 anos o resto do pote, né? Então, acaba que você tem que sofrer, tem que se adequar ali com o que você tem, às vezes não fazendo o que você gostaria por causa dessa questão de volume. E se você faz num volume pequeno, o preço é um absurdo e você também não consegue viabilizar. Então, além dessa parte da quebra do suprimento, tem essa dificuldade de fato de conseguir algo que seja viável e que você consiga naquela embalagem agregar valor, tanto comprando barato, como também mostrando valor para o seu cliente através de uma boa embalagem, né? Então, é uma equação difícil Sim. de fazer. E outra coisa, ô George, é que às vezes você até se dispõe a comprar, fala, ó, então tá, eu vou passar 4 anos. Aí imagina, você tá com a sua embalagem lá pronta no seu depósito, a legislação vai e muda. Ou você, né, tem que inserir um ingrediente novo lá no seu produto, aí você tem que mudar, né, o rótulo. Já Então era. ainda tem tudo isso, né? Não dá pra gente fazer uma programação muito a longo prazo, porque não tem nada, né? Não tem uma certeza, né, do que vai acontecer. Não pode. É um mercado muito dinâmico que muda muito, né? A gente até teve agora nessa mudança aí da tabela nutricional, que vai entrar em vigor agora em outubro, 1 ano para os laticínios em geral, mas para quem é artesanal ou de agricultura familiar, cooperativas, foi 2 anos o prazo, né? Essa lei ainda levou em consideração essa história do pequeno ter um prazo maior para adequação. Achei muito louvável essa parte, né? Mas muda muito, é um processo muito dinâmico. Toda hora a gente tem uma nova lei, tem um novo método, um novo item ali para adequar. E rotulagem é uma coisa que muda bastante, né? Então a gente teve recentemente várias mudanças de regulamento técnico, de identidade de qualidade. Tudo isso vai interferir lá na embalagem do seu produto. Então, de fato, você não pode fazer isso, porque o risco de você ficar com o estoque parado ali é muito alto. Não, pois é. Ô George, e outro problema é que você, né, fala lá no seu canal, é que as pessoas vão achar que você vai ganhar muito dinheiro. Repete, por favor, Sara. Repito. Outro ponto que você destaca é que o pessoal, né, as pessoas vão achar que o dono de laticínios, né, ganha muito dinheiro. Vão sempre achar isso, né? Eu tenho essa impressão de que o povo fala, todo mundo diz sempre isso. Tem uma coisa também que aí vai muito do dono do laticínio, né? Porque o fornecedor de leite ele vai fazer uma conta e acha que porque você está pagando X naquele preço do leite, tudo o resto que ele está ganhando para vender aquele produto é lucro, né? Então ele tem uma ideia de que ele gasta muito pouco, embora o maior gasto seja de fato com leite, principalmente ali para quem faz queijo. Mas você tem uma série de custos ali no seu dia a dia que acaba às vezes diminuindo muito sua margem, concorrência, sei lá, vai fazer alguma ação, alguma coisa. Tem várias coisas ali no dia a dia que acaba pegando um pedaço Sim, ali da sua margem de lucro bruta, né? Do seu lucro bruto. E tem uma coisa também que acontece muito, é que você movimenta, e volto mais uma vez a dizer, principalmente quem faz isso com queijo, você movimenta um volume de dinheiro relativamente alto, embora a margem no final seja baixa, né? Então você vende um queijo ali, você está vendendo 10 litros de leite,
compactado ali em apenas 1 quilo, né? Então, você acaba gerando uma receita muito grande, que não necessariamente é lucro, né? Que não vai ser tudo lucro, mas acaba que você movimenta ali com muito dinheiro. Então, uma hora ou outra você acaba fazendo uso desse dinheiro para poder comprar, por exemplo, uma caminhonete, né? Uma picape média aí para você comprar uma picape média que vai lhe ajudar muito no dia a dia. Então, você tem um S10, uma Hilux, qualquer carro desse, uma Ranger, uma Amarok, seja lá qual for a picape, a sua, vai lhe ajudar muito no dia a dia de um laticínio, porque você precisa carregar uma máquina, você precisa carregar, às vezes, um produto que não precisa de refrigeração, ou colocar um baú de refrigeração em cima desse carro e tudo mais. Então, às vezes, o dono do laticínio tem esse carro para uso próprio, e é o carro que está ali disponível para o laticínio para fazer várias coisas, como, por exemplo, levar uma máquina, socorrer uma bezerra de um produtor e por aí vai. Então, a gente tem um exemplo desse. Então, quem não acompanha ali no dia a dia, diz, começou no laticínio agora, já comprou uma caminhonete, né? Então, tá ganhando muito dinheiro, mas, na verdade, precisa desse carro para o trabalho. É um carro que vai passar em atoleiro mais fácil. Então, às vezes, não é nem que você esteja ganhando dinheiro, você compra apertado, mas aquele carro vai lhe ajudar muito no dia a dia. Então, o exemplo da caminhonete é só um pequeno exemplo ali que pode fazer as pessoas acharem que você está ganhando muito dinheiro, mas na verdade não está. É porque você acaba movimentando muito dinheiro, né? Então você acaba, de algum modo ali, movimentando muito também ali a economia local, ali onde você está instalado, com essa movimentação de dinheiro, mas não lhe sobra muita coisa, tá? Então, sobra, é bacana, se você tiver uma gestão bacana, vai sobrar, você vai ganhar, mas não esse absurdo que as pessoas às vezes pensam que é, né? Incluindo o produtor de leite, né? Que pensa também que todo lucro fica com a indústria e só a indústria que ganha e ele acaba não ganhando nada. Então tem muito essa rixazinha ali dentro da cadeia, né? Sim, sim. Eu falo assim, né? Realmente faz um movimento muito grande, né? Mas as obrigações legais, né? Com as legislações, né? Tanto as do Ministério da Agricultura, quanto as trabalhistas, quanto as ambientais, tudo isso demanda dinheiro, né? Para cumprir a legislação. Não é só preencher um papel, né? Você tem que cumprir ali e você tem um custo para isso. Então, isso não é barato. Aí você tem responsabilidade, né, com o produtor, que não é barato, né? Você não só paga, né, o leite ali com o produtor, você só não compra o produto dele, né? Você ajuda, você dá assistência, né? Tem um investimento ali no seu fornecedor. E aí você tem a responsabilidade, né, com a vida das pessoas que trabalham ali com você, né? Todas as indústrias cuidam bem das pessoas que trabalham, né? Cuida da saúde física, da saúde mental de quem tá ali. E então, assim, né? É uma despesa, os equipamentos são muito caros, né? Tem todos os impostos. Então, né, tudo isso, né? Ainda tem a questão do mercado, né? Se o cara trabalha com commodity, ele também não coloca preço no produto dele, né? Então, é um dos pontos, né? O próximo ponto que está até aqui anotado para a gente falar é isso, né? Como que a gente faz para o produtor entender que não é o laticínios que ganha dinheiro. Não é só o laticínios que ganha dinheiro, né? Que o laticínios fica com a margem pequena, igual a do produtor mesmo. Tem que levar ele, né? Pegar ele na mão, marcar uma visita e levar ele no setor. Além de levar no laticínio, né? Dizer, olha, essa borrachinha aqui, tirar uma borrachinha da desnatadeira, né? Um anel de vedação e dizer, olha, essa borrachinha aqui custa R$ 170. Esse rolamentozinho aqui custa 200. Numa bicicleta custa 10. Mas não, aqui custa 200. Então, um anelzinho de vedação desse para qualquer outra coisa é R$ 10. Aqui é 170, né? E sair com ele no laticínio mostrando cada coisa de fato como é caro. Então, chegar na parte de tratamento de resíduos ou da licença ambiental em si, se você não tiver ali uma estação tão moderna, né? Dizer, ó, o governo me cobra aqui X, eu pago do IBAMA para poder usar a lenha, eu pago trimestral uma taxa do IBAMA, né? Que alguns Sim, laticínios pagam. E coisas que ele não faz ideia que você tem esse custo sim. ali no dia a dia, né? Então, de fato, tem que chamar ele para dizer, ó, vamos
quando junta isso, dizer, não, vou mostrar aqui a vocês as minhas despesas e vocês vão entender um pouco como é o processo. Não vou nem falar do governo, que tudo que a gente paga tem imposto, então ele já é nosso sócio. A partir do momento que a gente nasce, já somos sócios do governo, né? Então, não falando dessa parte da Sim. sociedade com o governo, que vai querer o pedaço dele ali, independente de qualquer coisa, se você tem lucro, se você não tem, se você vendeu, se você não vendeu, ele quer a parte dele. Então, claro que se você vender mais, ele vai querer mais. Se você recebeu, se você não recebeu. Se você recebeu, se você não recebeu, você tem que pagar. Você tem que pagar e pronto, né? Então, tem que ter essa... Quando você tem um zoom ali entre os produtores e você quer, de fato, mostrar aquele produtor a realidade, tem que pegar ele pela mão e levar no laticínio e dar uma volta com ele para ele ter uma noção que um equipamento, por mais simples que seja, dentro de um laticínio, para ter um equipamento de 100 mil reais é coisa simples. Um laticínio pequeno tem um equipamento ali que vale 100 mil reais e que qualquer defeito, qualquer problema nesse equipamento vai custar um valor, na maioria das vezes, até absurdo para você conseguir consertar, né? Então, tudo é muito caro. Sim. Tudo é muito caro. E você às não vezes pode eu escolher, digo que né? Qualquer o laticínio fornecedor. é como se fosse a noiva que vai casar. O laticínio, Sara, ela funciona como a noiva que vai casar, né? A mulher faz bolo. Eu quero um bolo para uma festa. Tá, é 50 reais o quilo. É uma festa de casamento. Não, é 200. É 200 reais o quilo. O bolo do casamento é 200 reais o quilo. Para a sua festa é 50. É mais ou menos isso. No laticínio você tem ali alguém que faz alguma coisa, mas vai fazer um trabalho para o laticínio é muito mais caro. Parece que o laticínio é sempre uma noiva que vai casar e nunca casa para poder passar dessa Eu nunca tinha fase. pensado por esse lado, mas faz sentido mesmo. É isso mesmo, é uma noiva mesmo. Mas faz sentido, né? Eu falo assim, às vezes tem uma pessoa da manutenção, né, que você faz, você é a pessoa da manutenção, você sabe que ela cobra, sei lá, né, 100 reais a hora para dar manutenção em alguma parte de frio de outra indústria. Aí se você for, eu tava precisando de uma manutenção aqui na parte de frio, aqui do meu laticínios. Sim, 500 reais a hora. Então, realmente, o laticínio é uma noiva. É desse jeito. Mas eu acho que é isso, né, o George? Eu acho que para o produtor, né, entender, eu acho que para quem tem a oportunidade, realmente, às vezes, levar o produtor, fora, vamos fazer visita lá na nossa indústria, né? Vamos mostrar para vocês as responsabilidades que nós temos, né? Para colocar uma fábrica para funcionar, né? A quantidade de pessoas, de equipamento, de obrigações que você tem que cumprir ali para uma indústria funcionar. Não é fácil nem é barato. Pois é, eu acho louvável esse tipo de prática na política leiteira, né? Assim como você tem que ir, eu tenho que fazer o trabalho a campo, tenho que conhecer meu produtor, trazer o produtor para dentro da indústria e você mostrar a ele ali um pouco do dia a dia, além dele se sentir parte daquilo, né? Ele já se sente parte porque ele vende o leite para tal indústria. Então, quando ele vai consumir o produto, né, ele vai dizer, olha, é feito com meu leite. Então, ele já tem esse orgulho, né? Mas você ir lá, acompanhar o processo do dia a dia, você vai se sentir ainda mais naquela indústria, né? Então, isso ajuda muito. Não tanto tirar ele ter essa visão de custo e como é que funciona ali no laticínio, mas para ele conhecer as pessoas que estão ali com a mão na massa, né? Que cuidam da retaguarda ali do laticínio, a parte administrativa. Eu acho bem louvável esse tipo de ação. Ô, George, outro ponto que você fala é sobre que você também vai perder dinheiro, né? Como que um laticínios perde dinheiro? O nosso mercado para a maioria dos estabelecimentos, né? Aquilo que eu disse, alguém vai se identificar mais com um item e outro um pouco menos. Laticínio é uma gangorra, o comércio é uma gangorra, principalmente de queijo, né? Então, vai ter uma hora que você está comprando leite caro e você está vendendo queijo barato. Tem uma hora que você está comprando um leite relativamente barato e vendendo queijo caro. Então, você vai ganhar dinheiro nessa época, mas você precisa lembrar que a montanha-russa vai mudar, né? Então, se você está aqui ganhando dinheiro, comprando leite
relativamente barato, vai chegar um momento que isso vai fazer assim, você vai pagar caro no leite e vender barato seu queijo, e você vai perder uma quantidade de dinheiro ali boa. Então tem que estar sempre lembrando ali que nem tudo que você ganhou naquele mês você deve torrar, porque você vai precisar e vai ter essa oscilação no mercado. Como a gente trabalha com a matéria-prima que não a gente não altera a demanda, a oferta, perdão, a gente não altera a oferta simplesmente porque quer, eu preciso de mais leite, estala os dedos e vai ter mais leite. Não, você pode ter o dinheiro que for, a quantidade de leite, pelo menos a nível nacional, vai ser basicamente aquela. Você vai poder aumentar um pouquinho se você ali, vamos mudar a dieta, dar mais concentrado, vai dar mais leite, você aumenta um pouquinho o leite, isso a nível nacional, tá? Você não consegue mexer, você não vai ter uma variação em um curto espaço de Sim. tempo, uma variação grande de produção. Então, o máximo que pode acontecer é esse estado diminuir um pouco, esse crescer um pouco mais. Mas, no geral, você vai ter ali um patamar equilibrado, né? E quando isso você sofre interferências externas, né, da demanda externa, de preço de soja, de milho e afins, fertilizantes e por aí vai, que a gente passou agora, isso dificulta ainda mais esse processo. Então, você não diz assim, não, eu quero mais 20 mil litros de leite, quero dobrar minha capacidade. Não é assim que funciona. Então, acaba que você está ali na gangorra do mercado. Então, o mercado aqueceu, você vai ter ali, vai começar a aquecer seu produto, né? Então, depois começa a aparecer mais leite, porque isso vai ser um reflexo. O pessoal, estou vendendo meu leite, aumentou o preço, vou fazer mais. Aí, quando começar a aparecer mais leite, o mercado diminuiu. Então, tem muito leite no mercado e muito produto no mercado e muito leite. Então, o preço do leite vai baixar. Então, você acaba que essa gangorra, tem até um vídeo explicando no canal por que o preço do queijo oscila tanto, né? Está relacionado a fatores que você não consegue controlar. Então, inevitavelmente, em algum momento, você vai estar numa situação ali alta que você não se planejou, né? Assim, você pode ter se planejado ou não para essa situação, mas você não queria estar ali, né? Como se você estivesse numa cama elástica e uma pessoa pulasse ali perto de você, você vai automaticamente levantar ali de onde você estava e você não quis fazer aquilo, é uma ação que você não tem controle. Então é mais ou menos isso que acontece no mercado e uma hora ou outra você vai perder o dinheiro, então é importante saber que na hora que tá bom, você precisa ter uma reserva ali bacana para você não sofrer tanto na hora que o comércio não vai estar tão bom assim. Assim, além de ter esse problemão do mercado, né, que a gente não tem controle sobre ele, ainda tem, assim, o que o mercado afeta, né, sobre a inflação de preço de fermento, que eu falo assim, na pandemia, por exemplo, nós sofremos muito com isso, né, os preços dos nossos insumos. Fermento, embalagem, né, a gente não conseguia nem fazer uma programação, vou programar para tentar comprar com preço um pouco melhor. Não, a gente não teve essa oportunidade, né, então ficou um volume de dinheiro muito alto investido. Outra coisa também que eu acho que vale a pena a gente destacar que é prejuízo, né? Que a gente também, que o laticínios perde dinheiro, é problemas de rendimento, né? Quando você tá esperando o rendimento ali, né, no seu mês e que o seu leite chegou com sólidos muito, muito piores, né? Às vezes também a gente não tem controle sobre isso, porque igual você falou, às vezes o produtor tá sofrendo, né, com preços dos insumos, acaba não cuidando bem da dieta ali do animal e isso acaba, né, refletindo para você. E então isso tudo é prejuízo para os laticínios, né? Isso, além do prejuízo que você tem ali de uma taxada de queijo que não deu certo, uma taxada de doce, né? Além desse prejuízo que você não está ali calculando, ou até mesmo da máquina, né? Se você não faz ali uma prevenção, se você não calcula a depreciação do seu equipamento, não tem uma reserva de emergência, às vezes uma máquina para de funcionar e você vai ter, se não for organizado, vai ter que se desfazer da caminhonete para poder cobrir ali a máquina. Então, O isso equipamento. não seria a primeira vez que isso aconteceria no laticínio, né? Alguém tem que vender ali um imóvel, um bem, para poder cobrir um equipamento que quebrou, por exemplo, é um equipamento caro e precisa de um equipamento novo e você tem que fazer para poder fazer a coisa girar, né?
Então, só Verdade. para poder ter essa noção, essa ciência, de ter sempre ali uma boa reserva de emergência que vai ajudar muito. É, que acontece mesmo, não tem jeito não, né? Uma hora ou outra, né? Sempre tem uma emergência acontecendo. É um equipamento que quebra. Outro problema que a gente enfrenta é mão de obra especializada, né, George? É, eu não sei nas Minas Gerais, né, se é tanto assim, mas pelo menos em realidade aqui de Nordeste a gente sofre muito, assim, a gente acaba colocando pessoas, né, assim, que não são do setor, mas que têm uma boa noção ali do macro, conseguem entender o macro, que não são todas essas pessoas que têm essa facilidade, né? E só que você também às vezes tem dificuldade de conseguir essa pessoa. Então, para você trazer um técnico aqui, por exemplo, eu preciso trazer a pessoa de fora de um estado, vou trazer do sul, de uma região mais desenvolvida para uma região um pouco menos desenvolvida, para o interior dessa região, para ter uma remuneração que às vezes eu não vou conseguir, no máximo, pagar a mesma coisa que se paga lá. Né? Então a pessoa vai deixar a família, deixar um emprego que tem ali certo para se aventurar longe, sem às vezes ter referência, sem conhecer o local para onde está vindo. Então é difícil porque você às vezes não tem a capacidade, a capilaridade de remunerar aquela pessoa como ela merecia ou que vai render X. Às vezes o negócio não suporta isso e acaba que você tem que exportar essas pessoas, né? Importar essas pessoas, né? E isso é uma coisa cara. Mas eu acho que a nível de Brasil e não só para os laticínios, né? Eu acho que a gente é muito carente de mão de obra especializada, técnica, pessoas que de fato façam a diferença ali no dia a dia. Eu acho que isso deve ser em todos os setores. Suspeito eu. Você deu até uma cortadinha no início, né? Você estava me perguntando se em Minas Gerais é parecido, né, com o seu estado. E eu falo para você que a gente vive as mesmas dores, né? A gente também sofre com mão de obra, né? Eu falo que todos os dias você chegar no laticínio, a pessoa vai te perguntar: você conhece alguém que trabalha em algum lugar que está precisando? Eu estou precisando de gente. A gente escuta muito isso, né? Eu estou precisando de gente, né? Você abriu o LinkedIn, todo dia tem uma vaga em laticínios, né? E eu também concordo com você, eu acho que não é só o setor de laticínios, eu acho que de forma geral, né, as indústrias têm passado aperto com mão de obra especializada. E você até falou, né, disso, de como é difícil, né, você trazer uma pessoa de uma outra região para você pagar, né, a mesma coisa que ela já estava recebendo lá. E aí o que, que a gente acaba fazendo, né? A gente acaba pegando uma pessoa que estava totalmente crua e vou treinar, né? Só que no mínimo, do mínimo, para uma fábrica de laticínios, no mínimo, no mínimo que você treina ali é 4, 5 meses, né, George? Para você ter certeza que vai começar a entender como é que é o Que posso processo. continuar E investindo treinar é muito caro e é arriscado também, né? porque você vai perder rendimento, vai perder produção, vai perder e por aí vai, né? Então tem que estar disposto a isso, entender isso e, claro, tentando dar ali o maior suporte possível para que aquela pessoa também não procure outro local, né? Então, É, claro, todo mundo é livre e se eu tenho um funcionário e ele vai sair para algo melhor, eu vou ficar feliz, porque sei que a gente foi ponto para ele alcançar esse objetivo, uma vez que a gente não consiga cobrir aquela proposta ou o que ele deseja com aquela mudança, né? Porque às vezes não é só dinheiro, nem sempre tudo tá relacionado a dinheiro, tem outras questões relacionado a envolvidas também. dinheiro, né? Mas é Mas uma luta, é uma luta. Eu falo assim dinheiro porque você aumenta o salário de um funcionário, qualquer pessoa, eu, por exemplo, eu ganhava X, agora eu passei a ganhar X. Você com 2, 3 meses se acostuma com aquela renda, já passa a compor a sua forma de vida ali baseado naquela renda, você se acostuma e com 3, 4 meses já não é mais nada demais assim
Você já não fica mais deslumbrado lá com, ganho X. Não, você fica antes de ganhar. Depois que começar a ganhar, você se acostuma e já passa a ter outras prioridades. Então, o dinheiro nem sempre passa. E É o aí às crivo ali na vezes, né? decisão ou vai E manter aí, uma às vezes você pessoa não tem o por muito rendimento, né, tempo, né? que você precisava de ter da pessoa, né? Tá. Não, né, para encerrar esse assunto, né, da mão de obra especializada, né, você falou assim, às vezes a gente deixa, né, a pessoa aí. Só que eu confesso pra você que quando a pessoa tá ali treinadinha, que fala que vai sair, dá uma dor, você até fica feliz, olha, tudo bem, você vai ser feliz, né? Às vezes o salário é melhor, eu não consigo acompanhar, mas que dá uma dor no coração, dá, né? Perder um bom Tá, com colaborador certeza. é muito triste. Mas eu costumo dizer que sempre dá-se um jeito, né? Então, que às vezes a gente pensa, só fulano faz aquilo e não vou achar mais ninguém. Às vezes acha até outra pessoa melhor e que vai render mais, que veio com mais ânimo, né? Isso a Sim, gente fala isso para poder se animar. A maioria das vezes não é isso que acontece, tá? Mas a gente fala só para manter a esperança. Porque na maioria das vezes né? acontece o contrário. Mas para manter a Às vezes você esperança a não gente troca, usa né, sempre seis esse por meia papo. dúzia, né? Você troca 6 por 5. Ô, George, indo para o nosso último ponto, né? O nosso último problema que a gente está definindo aqui como problema de laticínios é vender, né? Vender e entregar também, né, o George? Não é só vender, não. Você tem que vender, você tem que entregar, você tem que garantir que o seu produto vai chegar lá geladinho, né? O seu caminhão tem que estar ok. Aí você tem que garantir que o seu produto vai ficar geladinho lá na gôndola do supermercado. Então a gente ainda tem Tem que esses receber essa problemas, venda né, da comercialização que são gigantes, né? e tem que receber ainda, né? Além de tudo isso, tem que receber, porque às vezes você vende e não recebe, aí já passa a ser Verdade. Verdade, eu ainda esqueci desse detalhe. outro problema também, né? É isso Embora, mesmo. Às vezes você embora tem, você vai esse lá, vende e ainda por cima não recebe. ainda não recebe. É uma realidade triste. Mas, embora esse seja o nosso último ponto, Sara, ele na verdade é o primeiro. É o ponto que sustenta a cadeia. Claro, de um lado eu tenho ali o leite, que é a nossa base da pirâmide, só que se eu não tiver a venda e não tiver o capital entrando, eu não vou conseguir remunerar minha base e rapidamente minha base vai sumir, porque ninguém vai ficar colocando leite ali se você não receber, né? Então a venda é o começo de tudo, né? Claro que você precisa ter um produto para vender, mas porque muitas vezes a gente pensa muito, foca muito em leite, em qualidade de leite, aí eu digo na gestão, tá? Como gestor, em qualidade de leite, em processo, em rendimento de queijo e acaba deixando a venda um pouco de lado. Só que esse é o item mais importante que você tem enquanto gestor. Quanto gestor, você tem que dizer, eu quero um técnico aqui cuidando da qualidade do leite. Agora, eu, gestor, vou estar focado em vendas, porque é isso que vai me garantir fluxo de caixa, é isso que vai me garantir saúde financeira para poder fazer todas as coisas que a gente falou aqui desde o começo, né? Então, eu só consigo minimizar esse problema de equipamento quebrando se eu tiver bons equipamentos, se eu tiver peças de reposição, e para isso eu preciso de capital, preciso de dinheiro. Eu posso ter um funcionário, por mais difícil que seja, mas eu consigo treinar as pessoas, eu consigo ter bons funcionários se eu tenho capital para treinar, para investir neles, porque investir em funcionário é caro, né? Então você precisa tirar o funcionário daquela atividade. Vou mandar meu funcionário passar uma semana fazendo um curso. Então eu preciso substituir ele ali na produção, né? Ou seja lá o setor que ele estiver, e ainda arcar com todos os custos o valor do curso, o valor do deslocamento, que na maioria das vezes não acontece ali no seu local. Então, para isso, você precisa de dinheiro, você precisa de fluidez, precisa de fluxo de caixa, precisa de vender e vender bem para você ter essa margem, que é o que você vai investir no seu negócio e fazer a roda girar muito mais fácil. Então,
Se você não foca na venda, às vezes você tem um produto de qualidade, você conseguiu fazer esse processo e não vende muito bem. Então, isso vai estrangulando sua empresa, estrangulando, e você começa a perder aquelas coisas que você tinha conquistado porque você não garantiu ali um fluxo de caixa, não garantiu o capital, a receita sempre entrando, né? Então, a venda é o oxigênio de qualquer empresa, tá? Sim. Embora tenha todo o corpo ali, sem oxigênio ela não vai para frente. Então, a venda é isso, a venda é basicamente o oxigênio. Então, você precisa respirar venda para você garantir que o seu negócio vai para frente, que você vai ter energia para caminhar. Então, não adianta eu ter um corpo que não sai do canto se eu quero ir a determinado canto, né? Se eu tenho esse objetivo de me deslocar. Então, eu preciso de energia, eu preciso de oxigênio, e a venda é isso. E é muito difícil vender, porque na maioria das vezes os donos de laticínios vieram porque era da família, já era produtor, começou ali pequeno, fazendo alguma coisa, é do ramo, assim, do gado leiteiro, trabalhou numa indústria, ou algo do tipo, e não uma pessoa que é de venda e veio cair dentro de um laticínio, né? Geralmente quem é desse, não, eu sou vendedor nato, vai escolher uma coisa mais fácil de trabalhar e de vender do que de vender produtos lácteos. Então, a gente tem mais essa cultura eu digo isso por mim, né? E você perguntou lá no começo qual era a minha principal dor e eu não respondi. Não sei se você lembra, eu enrolei na, na sua pergunta e não respondi. Está chegando a resposta agora. Minha principal dor é justamente a venda. Tenho estudado isso, né? Assim, fiz já estou agora no segundo curso mais pesado ali de vendas e tentando trabalhar esse processo para sair mais da operação, né? Então, eu preciso mais sair ali do operacional do dia a dia e focar mais em vendas, porque é isso que vai garantir o crescimento da empresa, e é essa a minha principal dor, tá? Porque eu venho da área técnica e acabo ali gastando muito meu tempo com a operação. Então, quando eu estou ali na operação, eu não tenho tempo para entender qual a dinâmica de um cliente, entender minha dinâmica de logística, como é que eu posso melhorar tal item, tal produto, etc. Então, várias coisas que a gente precisa estudar dentro desse item, né? Então, venda para mim é o meu calcanhar de Aquiles, né? Vamos dizer assim. Ó, Eu eu concordo completamente com você, né? Porque eu também acho isso. Eu também acho isso. Eu acho que vamos lá. Né? sou que, né, que se me perguntar qual que é a parte mais difícil, né, da gestão de laticínios é a parte de comercialização, né? Porque eu falo assim, vou precisar de um leite bom, você consegue, né? Você tem bons produtores, você tem bons técnicos de campo que vai te ajudar a trazer um leite bom para dentro da sua planta. E do processo ali de produção, né? Você tem o pessoal ali dos fermentos, das máquinas, né? O suporte desse povo é muito bom, então eles te ajudam a fazer um produto bom. Agora, vender não tem outro segredo, é você e você mesmo, né? E você tem que, igual você falou, tem que ser uma venda saudável, né? O seu negócio tem que ser sustentável. Então, eu também concordo, eu também acho que é uma grande dor, né? E que a gente, né, o pessoal precisa realmente aprender, né, sobre a comercialização e a valorizar isso, né, George? Porque você tem um processo produtivo muito longo, muito custoso, né? Muita responsabilidade, desde você coletar o leite até trazer o leite para dentro da sua planta, produzir, embalar e entregar para o seu cliente. Então, assim, a sua venda tem que ser uma venda muito saudável e, né, você tem que garantir que você vai fazer uma boa venda e que vai ser e que você vai receber, né? A gente até falou isso, né? Brincou que não é só vender, né? É vender e receber. Porque, infelizmente, a gente vê, né, muitos casos de ainda, né, de gente que ainda cai nos golpes ainda né, do comércio aí, infelizmente. Verdade, sabe? Essa dinâmica da venda, dos golpes a outras
outras coisas que a gente permeia ali, né? Inclusive de você conhecer o mercado, saber o posicionamento do seu produto na gôndola, é uma coisa que muda muito, inclusive, né? Então, ali no dia a dia, você acaba tendo uma mudança muito grande. Você tem que acompanhar essa mudança, você acompanha o mercado, acompanha uma série de fatores que vai interferir ali no seu dia a dia de venda. E é um desafio muito grande, porque às vezes a gente foca só nessa questão técnica, embora a venda seja técnica, mas a gente não olha muito para esse lado da venda e meio que espera a coisa ir acontecendo, né? E é aí onde quem é bom nessa área se diferencia e você consegue ver um crescimento muito maior e muito mais sustentável, né? Então, vendas para mim é difícil vender porque não que seja difícil em si a venda, mas é difícil a gente ter essa cultura de venda dentro dos laticínios, né? Então, Sim. é mais ou menos isso que acontece aí com a maioria dos pequenos e médios laticínios. A gente não consegue enxergar isso como uma coisa assim prioritária. Então, todo mundo orgulhoso, se um dono de laticínio é orgulhoso, ele vai lhe mostrar o produto. Olha, meu produto é muito bom. Vai mostrar uma fábrica organizada. Agora, eu nunca cheguei num laticínio para ele chegar, abrir uma porta, por exemplo, e dizer: essa aqui é a minha equipe de venda, aqui é onde meu laticínio acontece e a turma aqui vende tudo que eu produzo. Nunca vi. Você vai mostrar o produto, vai mostrar a Também não. fábrica, vai se vangloriar de qualquer coisa, do rebanho, do seu leite, dos produtores. Agora, de venda, nunca vi ninguém fazer isso. Então, eu acho um item que a gente deveria explorar mais dentro desse processo de gestão e de vivência ali no dia a dia do laticínio. E eu tô aqui refletindo sobre o seu comentário aí, né? Que a gente tem a maioria dos donos, né, de laticínio, né? Quem fundou as empresas, é muito isso, era fazendeiro, né? Era quem tirava ali um volume de leite maior e que já fazia um queijinho e começou a, né, produzir em escalas maiores. Né? A gente vê muito, eu pelo menos conheço muito essas histórias, mas eu realmente não conheço uma história de alguém que era, né, tinha um supermercado, né, era dono de uma mercearia, não sei, antigamente, e cresceu, né? Eu acho que a gente pode até, vou até procurar alguém para trazer essa história aqui pro nosso canal. E às vezes, assim, a pessoa veio muito mais focada em vender, né? A pessoa já começou a história dela ali, já começou o laticínios dela preocupado principalmente em vender do que, né, no restante da parte produtiva, né? Que realmente é uma observação muito importante, né? Eu acho muito interessante, né? Que assim, eu acho que a indústria fica muito mais na mão do varejo do que o varejo na mão da indústria, né? Isso, e aí eu acabo não procurando alternativas e aceitando o que o varejo me diz, né? Então, o fornecedor de leite diz que quem bota o preço é o laticinista, mas na verdade quem coloca o preço é o varejista, né? Então, porque o varejista vai dizer: eu só Sempre pago falei X, porque isso. senão eu compro de outro, e vai colocar um percentual gigante. Ah, mas essa delicatessen bota 100% de lucro na margem dela. Aí, se eu chegar para o dono da delicatessen, eu digo: mas meu produto está muito alto na gôndola, por isso não vende muito. Ele diz: baixa o seu produto, baixa o preço que vai baixar na gôndola. Então, no fim Sim, das contas, sim, acaba sim. o varejista tendo esse poder, né? Então, a gente precisa trabalhar para que esse valor do nosso negócio seja pago pelo cliente e que a gente não fique na mão do varejista e falar: ó, meu preço é X e a turma vai pagar esse preço X, vai querer isso. Claro que isso é o cenário perfeito, né? Você teria que estar numa situação bem bacana, dizer: ó, eu só vendo por isso e menos do que isso eu não vendo, né? A gente sabe que não é realidade para 99,9% dos estabelecimentos, mas era isso que a gente deveria fazer, né? Então, focar nisso. Mas Eu acaba acho que a assim gente fica que. mais focado em produzir Sim. muito. Não, e aí é mais ou menos isso, né? Para a gente não ficar na mão do, do varejo. Então, a gente precisa ter essa cultura para começar a trabalhar esse processo de venda e começar a passar melhor esse nosso valor para quem está nos comprando, que obviamente precisa passar isso também, isso precisa estar identificado no cliente, mas é o que vai fazer, né? Então, só vender não adianta, a gente precisa vender e vender bem, tendo uma boa margem, né? E recebendo, claro, porque isso é que vai garantir
o crescimento da empresa, né? Sem isso, não adianta, a gente tenta ali, você fica só tendo retrabalhos e se matando, se gastando, para no fim das contas você olhar para trás e dizer, não cheguei, não consegui o que eu queria. Então, acredito que vendas é o caminho para você percorrer essa avenida, né, de forma mais segura. Só 2 pontos sobre a sua fala. Uma coisa que eu sempre fazia, né, quando eu estava na gestão do Laticínios, era ir nas reuniões com os produtores e falar para eles, olha, não é também o Laticínios que coloca preço no nosso produto, né? Eu não coloco preço enquanto eu quero vender o meu queijo, nem enquanto eu quero vender minha manteiga, né? A gente é refém do mercado, né? O que acontece é o que eu preciso de acompanhar. Né? E outro ponto que você colocou aí, né, que falou assim, que eu acho que o cenário ideal seria a gente enxergar, né, eu colocar o preço, olha, eu preciso de vender por R$ 2, eu não posso vender por R$ 1,80 porque o varejo está me forçando a isso. Eu falo assim, a gente está falando disso aqui, que seria o cenário ideal, mas é claro que com toda a consciência do que o meu consumidor tem capacidade de pagar, né? Assim, eu acho que seria sim, né, o ideal que a gente desejaria. Mas sempre, né, deixando claro para o nosso público, né, George, que a gente tem consciência de que não é eu vou colocar um preço que, né, o meu público não tenha, né, o meu consumidor não tenha capacidade de pagar. A indústria tem sim, né, que estudar e ter noção do que está acontecendo com a economia, né? Isso aí, Sara. Até porque ela precisa saber qual é o posicionamento dele no mercado, né? Então, tem laticínio que vai vender um produto realmente mais barato e o objetivo dele é vender mais barato. Aí ele precisa, né, ver ali onde é na venda que ele vai conseguir fazer isso de forma eficaz e ver todos os outros custos de produção para ele reduzir o custo de produção, né? Então, claro que cada laticínio ali vai ter seu ponto, né, tanto seu ponto ali de equilíbrio, como também seu posicionamento na gôndola. Então, ele precisa ter muito isso, ter muito essa ciência, onde é que eu me posiciono na gôndola, quem são os meus concorrentes, como é que eu vou Sim, trabalhar. E tudo isso é venda. Por mais que você venda barato, mas você vende. Então, você depende sim, da venda, seja um produto mais barato ou seja um produto mais caro. Você depende dela exato. e que seja uma boa venda, e que tenha um padrão, tenha técnicas que você consiga observar essas variações do mercado para você sofrer o mínimo possível, né? Exatamente. George, então nós citamos aqui os 10 maiores problemas, né, que um laticínios enfrenta. Segundo o nosso ponto de vista, né, George? Você escreveu, eu concordei, e nós estamos aqui falando isso, né? Se outras pessoas quiserem vir aqui acrescentar a lista ou discordar da nossa lista, que fiquem à vontade. Aí eles vão vir e comentam, né? A internet é bom, que é bem democrático quanto a isso. Lá no canal, todo mundo que Exato. posta alguma coisa, mesmo que fale coisas que eu não concordo, eu deixo lá nos comentários. Então, aqui, pelo menos, somos bastante democráticos. E, claro, aí são experiências vividas nossas, né? E cada um vem e acrescenta ali a sua experiência. Não, aqui também a gente é bem democrático, né? O pessoal todo que comenta ou no YouTube, né, ou nas outras redes, né, sociais, o pessoal acaba comentando muito, né, no TikTok, no Instagram, mas a gente, concordando ou não concordando, a gente mantém lá, né, e tenta aumentar, né, assim, contribuir ali para a discussão, né, com nossas opiniões. É bom que engaja, né? Então, mesmo Sim, quando a sim. opinião é contrária, engaja também. Então, tá valendo. Exato. Ô, George, deixa uma dica, né, aí da sua experiência, né, com a sua experiência aí de 12 anos, né, que você disse que tem na área de laticínios. Deixa uma dica aí para os gestores, né, deixa uma fala sua aí para fazer diferença na vida desse pessoal que labuta tanto aí. Eu vou deixar uma dica, Sara. Essa dica é valiosa, viu? Veja se eu estou bom na venda ou não. Tá, joia? Nós fizemos uma vez, em 2019, um curso de gestão de laticínios, né? De forma presencial. Estamos trazendo esse curso online, tá? Então, estamos terminando a formatação dele. A gente vai lançar esse curso muito em breve, acredito daqui a 1, 2 meses. Vamos ver aí quando é que vai estar lançado aí
esse vídeo, mas daqui a uns 2 meses a gente pretende, inclusive, deixar esse curso aberto, né? Então, se você está vendo esse vídeo e já passou lá o lançamento do curso, dá uma procurada lá nas redes sociais, no Leites e Derivados, que a gente vai trazer esse curso de forma online para os gestores de laticínio, tá? E o que é que a gente vai falar nesse curso? Nesse curso a gente não vai ensinar o que é administração, o que é uma gestão, né? Então, eu não vou ensinar como é que faz um DRE, como é que faz um balancete, como é que faz um plano de negócio, porque não é a nossa especialidade, tá? Então, eu não sou especialista nisso, não posso vir, embora eu poderia contratar alguém de administração para falar isso, mas isso você vai aprender no curso de administração e tem bons cursos na internet para você fazer a gestão na empresa. O que a gente vai trazer nesse curso de gestão de empresas, né, para laticínios, nesse curso de gestão para laticínios, é como você pode, no dia a dia, nas coisas técnicas, melhorar a saúde financeira do seu laticínio e melhorar o seu operacional também e ganhar dinheiro, consequentemente, com isso. Então, a gente vai falar como a qualidade do leite interfere, quais os parâmetros obrigatórios que você tem que ter ali no dia a dia. Você, gestor, conhecer desses parâmetros e saber que isso vai influenciar no seu rendimento e no seu produto final. Então, para o gestor conhecer esses itens técnicos do dia a dia, desde o campo da vaca, lá do leite, na ordenha, até o ponto de venda, passando ali pela produção. Então, cada etapa dessa, o que é que eu preciso ter, o que é que eu preciso fazer e posso para melhorar os números do meu negócio, me ajudar na gestão e eu ter cada vez mais sucesso nessa luta, nessa caminhada, né? Então, a dica que eu fico fica atento e compre o nosso curso de gestão de laticínios, que vai ser bacana, tenho certeza que vai agregar e se paga fácil, você pegar uma dica ali e começar a estudar aquilo, né? Então, a gente vai trazer um pouco dessa experiência com esse foco em melhorar a gestão do laticínio nos itens técnicos. Então, a gente vai falar desde logística até a qualidade do leite, a gente vai falar tudo e com alguns convidados também especialistas em cada área para poder você abrir um pouco ali os horizontes e te ajudar a fazer essa gestão de forma mais segura e proveitosa, né? Que você consiga ter um maior rendimento ali no seu dia a dia. A dica é essa, foi uma dica boa, não foi? Foi. Você tá um ótimo vendedor. Então, o curso está fazendo efeito, então estou começando bem. Estou Tá sim. começando a melhorar. Ô, Preciso George, começar a muito melhorar obrigada esse. pela. Pode Não, falar. você é muito didático. Mas assim, muito obrigada pela dica. Muito obrigada pelo seu tempo, né? Pela sua disponibilidade e prontidão em falar aqui com o Papo de Laticínios. Muito obrigada pelo papo, foi super agradável. E eu espero que a gente possa se encontrar, né, um dia pessoalmente para a gente, né, abraçar e falar: nossa, vamos lamentar aqui hoje as nossas dores. Vamos lá, vai dar certo. Não deu certo na Minas Lácteas, mas na próxima vai. Ano que vem tem de novo, né? Quem sabe a gente se encontra por lá. Tem. Fica o Eu que convite, agradeço, tá? fica o convite para você vir aqui conhecer o Papo de Laticínios. Olha que eu costumo aceitar os convites, viu? Qualquer hora dessa eu acabo aparecendo aí. Eu tenho alguns convites espalhados por aí, aos poucos eu vou pagando na medida do possível. Eu que agradeço o espaço, tá? Foi muito bacana, estamos sempre à disposição, nosso intuito, né? Então, passei aí desde que criei o canal em 2019, a gente só fez tudo o que fez foi conteúdo gratuito, então a gente vem aqui, para ali o nosso tempo, que é cheio de coisas, de obrigações, para tentar trazer valor para as pessoas que escutam, então é maravilhoso ter esse canal aqui, mais um canal, então quanto mais canais tiver falando de laticínio, melhor. E eu desejo vida longa Sim. para vocês, que vocês possam, de fato, contribuir também nessa cadeia, continuar contribuindo, né, para essa cadeia láctea. Desejo sucesso, agradeço muito, estou à disposição. Quando quiser bater outro papo de laticínios, é só entrar em contato comigo, que a gente marca não só para falar das dores, mas podemos falar também das coisas Sim. boas
Das alegrias. que acontece no laticínio. E das alegrias e de tudo que for preciso a gente falar dentro desse meio. A gente fala, e se for de outras coisas, fala também. O que não souber, a gente fica calado para não falar muita besteira. É mais ou menos assim. Mas estamos aqui. O que precisar é só chamar. Segue a gente lá nas redes sociais também, no @Leites e Derivados, no Instagram. E o mesmo nome, é o nome lá no canal, no YouTube também. Tá, joia, George? Muito obrigada, tá? Um abração para você, boa sorte aí nos trabalhos. E sim, eu espero que em breve a gente, né, possa tocar de outros assuntos aqui. Eu vou chamar você para compartilhar o seu conhecimento aí sobre o mundo de laticínios aqui no nosso canal. Pessoal, se inscreva aqui no nosso canal. Siga as nossas redes, né? É só você ir lá no YouTube, você ir lá no Spotify, procurar por Papo de Laticínio, se inscreva no canal, acompanhe aqui que nós estamos com lançamentos semanais com pessoas incríveis, igual nós tivemos aqui hoje com o George Martins. E siga nossas redes, né? Nós estamos no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no Facebook. Só procurar por Sara.machados ou Papo de Laticínios, tudo junto. Nós estamos em todas as redes. Um beijo para vocês e até breve.